Olá, sou Rafael Gomes de Castro, diretor-presidente da Unimed Petrópolis. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro. Eu estou aqui mais uma vez para a gente poder conversar um pouco sobre a continuidade da pandemia do Covid-19 e, sobretudo, o impacto dessa nova variante Ômicron no nosso dia a dia. Nos últimos 2 vídeos eu tenho trazido algumas notícias para vocês e a gente viu que, de fato, não só naquele acompanhamento do aumento expressivo e rápido do número de casos, o que demonstra uma maior transmissibilidade do vírus Ômicron, a gente ainda percebe no nosso município uma menor gravidade do que as variantes P1 e a Delta. Porém, a gente já tem notícias, principalmente no Nordeste, mas já chegando aos grandes centros, com aumento expressivo de internação hospitalar, tanto em enfermaria quanto em UTI, incluindo o próprio município do Rio de Janeiro, né? O Grande Rio também começa a ter esse aumento expressivo e a gente precisa estar atento e preparado. Só que nós estamos tendo um comportamento muito diferente de estruturação do próprio sistema de saúde em relação a como enfrentar esse momento do aumento de casos, porque por conta da alta transmissibilidade e por a gente ter tido uma epidemia do vírus influenza que já está efervescendo, na verdade, predomina agora, de fato, os casos de Covid-19, muito provavelmente do Ômicron, como a gente vem informando, de sintomas respiratórios leves, mas muita gente precisando ser afastada para poder realizar a triagem ou o afastamento, isolamento por conta do teste positivo. E isso tem sido de uma forma geral na população e não diferentemente entre os nossos colaboradores da área de saúde, tanto no sistema público quanto no privado. O Hospital Unimed tem experimentado um número grande de funcionários sendo afastados para testagem. Tão logo exista o resultado e sendo negativo, esse colaborador é reincorporado à atividade normal, principalmente aqueles que são da assistência do nosso hospital, mas nós também temos casos positivos. Importante que pode estar havendo algum grau de confusão, e a gente às vezes vê em comentários na mídia, não é que esteja tendo transmissão hospitalar entre a equipe, mas todos nós, né, colaboradores da saúde, somos seres humanos normais e, infelizmente, por um certo grau de relaxamento das medidas protetivas, e não necessariamente das pessoas que estão sendo infectadas, mas de todos aqueles que estão no nosso entorno, inclusive no convívio familiar e social, acabam se contaminando, tá? Então essa é a primeira e importante informação que eu gostaria de trazer para vocês. A outra é que não só o pronto atendimento do Hospital Unimed, como dos hospitais particulares e do sistema de saúde público estão sobrecarregados. E aí a gente precisa entender como trabalhar essa informação. A primeira é, todo paciente sintomático sim precisa de uma avaliação médica, ainda que a gente saiba que a Ômicron tem uma evolução e uma virulência menor do que a Delta e a P1, mas todo paciente sintomático precisa ser adequadamente avaliado. Até então, e continua sendo o diagnóstico ouro, nós dispunhamos única e exclusivamente do teste de RT-PCR. Mas, pelo esse aumento expressivo de casos, a própria indústria, a importação, o sistema que não depende de nós, ele ficou congestionado e, de certa forma, burocratizado, a ponto dos laboratórios serem desabastecidos. Aqui eu ressalto o nosso parceiro, o Laboratório de Correias, que muito prudentemente, desde o início da pandemia, em 2020, vem se estruturando e se estruturou de uma forma altamente positiva em ter recursos estocados para que a gente, até o presente momento, não tenha passado nenhuma necessidade em relação à testagem dos pacientes que nos procuram na sala de urgência ou principalmente os pacientes que eventualmente precisem internar. Só que ele atende praticamente todo o município com esses testes, tanto no serviço público quanto no privado. Então nós já fomos notificados no primeiro momento que esses recursos talvez se extinguissem no dia 18. Graças a Deus, com o trabalho deles e com a liberação de importação parcial,
Esses insumos estão garantidos até amanhã, dia 21, e pode ser que a gente tenha dificuldade enfrentada em relação ao RT-PCR, volto a dizer, o exame que é padrão ouro de diagnóstico efetivo. E estes poderão então ser resguardados para os casos graves ou para os pacientes internados. Mas nós temos o teste do antígeno, também conhecido como teste rápido, e ele não estava muito bem regulamentado dentro da saúde suplementar, ou seja, dentro do mercado privado. Graças a Deus isso foi efetivado de ontem para hoje. Então a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela já organizou a forma como a gente vai poder não só adquirir, como tramitar esse teste dentro dos laboratórios, e ele é um teste que vai ajudar a gente, mas a gente precisa ter uma determinada atenção. O paciente sintomático agudo poderá ser testado de acordo com a avaliação médica, mas ainda assim ter um resultado negativo que seja aquilo que a gente chama de falso negativo. Então, se o paciente tiver uma sintomatologia muito exuberante, só o médico vai ser o profissional capaz de detectar e definir essa situação. Pode ser que uma pessoa que faça o teste no primeiro momento seja negativo, continue afastada ou seja encaminhada para fazer um teste de RT-PCR. Mas nós teremos também alguns casos de sensibilidade em que os pacientes sintomáticos agudos terão o teste positivo, porque nós teremos uma quantidade grande de vírus ali dentro da chamada orofaringe, no nariz, da garganta, podendo ser detectado e feito o diagnóstico precoce. Mas volto a dizer, esse teste é para os pacientes sintomáticos. Os pacientes assintomáticos, na teoria, pelo protocolo do Ministério da Saúde, deveriam ou poderiam única e exclusivamente ser afastados por 7 dias de isolamento. Mas a gente sabe que a gente tem um problema de cunho profissional, laboral, social, envolvido, que é a compreensão dos empregadores do nosso país em relação à necessidade do afastamento dos seus funcionários. E, por vezes, muitos dos atendimentos que são feitos na sala de urgência, eles estão à procura, na realidade, não só de uma orientação que precisa ser feita, mas não necessariamente dentro de um ambiente de alto risco, como a sala de urgência, mas também para que se tenha o atestado e possa se cumprir esse isolamento. Não temos uma solução, isso obviamente não depende da Unimed Petrópolis, ela é uma questão governamental, de Ministério do Trabalho, mas a gente faz um apelo a todos aqueles empresários, pequenos, grandes e médios, que tenham talvez um pouco mais de compreensão com o afastamento inicial dos seus funcionários, para que no momento adequado e com o teste adequado, eles possam dar uma resposta a vocês, um retorno a vocês, no sentido de não sobrecarregar as emergências públicas e privadas, ou seja, o sistema de saúde nesse momento ele está muito congestionado na sua porta de entrada, o que naturalmente está gerando uma fila de espera muito acima da habitual para o atendimento e às vezes algumas insatisfações, porque de fato o tratamento para Ômicron é basicamente de sintomáticos, tanto quanto da epidemia de influenza. Então, a gente ter esse norte em relação a quem testar, quando testar, é importante para que também a gente não acabe com os recursos disponíveis para justamente fazer o diagnóstico e ajudar no tratamento daqueles que de fato precisem. A gente continua acompanhando os movimentos científicos e estatísticos. É possível que se confirme uma projeção de que em 1 a 2 semanas esses casos vão ter atingido o seu pico e comecem a descer, já gerando um grau de infecção muito grande. A gente hoje, seja na família, no círculo de amigos ou círculo profissional, a gente sabe que tem muita gente adquirindo a infecção, algumas reinfecções. E aí, importante dizer para vocês, a política vacinal ela precisa continuar sendo respeitada. Então, nós temos a questão dos calendários, dos adultos, sobretudo, principalmente quem ainda não tomou a segunda dose e também a dose de reforço, não deixem de tomar. Não é cientificamente uma garantia de 100%
de ausência de possibilidade de ter uma nova infecção, caso já tenha tido, ou uma primeira infecção, caso não tenha tido, mesmo com essas vacinações, mas a gente sabe que em termos populacionais, sanitários, isso tem uma importância muito grande, né? E também tem permitido que os quadros clínicos sejam muito menos graves. Temos agora o questionamento da vacinação das crianças, né? A gente também entende que a Anvisa e o Ministério da Saúde têm muita responsabilidade em indicar uma vacinação numa dose correta para que as nossas crianças sejam imunizadas. Lembrando que efeitos colaterais, né, sejam eles locais, sejam eles sistêmicos, eles ocorrem em qualquer tipo de vacina e qualquer tipo de medicação. Isso depende, obviamente, do organismo da pessoa. Então, nós não estamos numa fase experimental, nós estamos numa fase, de fato, de enfrentamento dessa pandemia. Espero ter trazido esclarecimentos úteis a vocês e, principalmente, no uso racional, tanto dos recursos de diagnóstico quanto na ida à sala de urgência. Porque aqui a gente está para poder passar informação para vocês com credibilidade, ratificando o nosso propósito, que não é cuidar só de pacientes, mas sim do amor de alguém.